Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Membership da SBGC. Sou Antônio Pacola, hoje estou novamente como moderador desse encontro, né, que sempre traz um caso de sucesso de GC nas organizações, nas empresas, públicas ou privadas, né? Esse é o segundo encontro, e o assunto de hoje é sobre experiências de GC dentro de um escritório de advocacia, tá? Eu deixo a palavra e o comando, né, desse encontro com o Fabrício Cruz. Vai lá, Fabrício, apresenta esse pessoal e siga daí. Vamos lá. Quero dar boas-vindas a todos os associados presentes, os que estão ao vivo e os que assistirão, né, em outro momento. A gente está nessa segunda edição, do Membership One aqui e fazendo acontecer essa experiência, né, que tem como objetivo ampliar o engajamento dos associados nos canais existentes na SBGC. Essa sequência de encontros ao longo de 2024 é fruto de uma parceria entre a SBGC e a Atairu e tem como objetivos ampliar o engajamento dos associados, ampliar a visibilidade de ações com foco em GC realizadas pelos associados pessoas físicas, pessoa jurídica, promover o diálogo entre profissionais da GC em diferentes níveis de maturidade e em diferentes contextos organizacionais. Então, no encontro passado, nós tivemos uma experiência muito voltada mais para o âmbito da política pública. Hoje a gente está vindo para um ambiente do segundo setor, né, do setor empresarial, na área de advocacia. E a gente espera também fomentar o intercâmbio de boas práticas e lições aprendidas na implementação de iniciativas de GC, além de favorecer um diálogo, né, entre os profissionais que fazem parte dessa rede, né, desse ecossistema. E o que a gente quer nesse processo, ao longo desses encontros, como eu sempre falo, né, revelar novos rostos, apresentar trajetórias profissionais que sejam inspiradoras, amplificar vozes, trazer novos sotaques. É uma rede, a SBGC é uma associação que tem membros de todo o território, né, do Brasil. Então, vamos trazer essa diversidade para esses encontros também. Queremos mostrar como é que a GC acontece, né, em diferentes organizações que tenham diferentes graus de maturidade e que estão espalhadas aí por esse grande território que é o nosso país. O que a gente espera com essa sequência de encontros é contribuir para o fortalecimento da identidade profissional, né, do gestor do conhecimento, inspirar novas práticas e valorizar experiências que são realizadas pelos nossos associados. E nós estamos buscando sempre é, experiências que levem em consideração os construtos existentes, né, em relação à gestão do conhecimento. Então, nós temos nosso referencial na SBGC, então a gente busca sempre conectar com esse referencial que foi produzido historicamente aí pela SBGC. Então, quando a gente identifica uma experiência interessante, nós buscamos sempre identificar se essa experiência ela seguiu uma uma orientação, né, mais técnica, mais estruturada relacionada à gestão do conhecimento, baseada na identificação, no mapeamento, compartilhamento, retenção, proteção, enfim, que seja algo que tenha uma linha sistemática, que seja explícita e que seja intencional também. É o que buscamos. A GC de forma estruturada nas organizações, potencializando os principais ativos nelas existentes. E aí, com isso, a gente vai descobrindo, né, quem são nossos associados, onde eles estão, como atuam, que iniciativas estão realizando, quais processos e práticas estão fazendo acontecer, quais são as mudanças, os efeitos e os impactos gerados com o trabalho que eles realizam. E entender também como a atuação do gestor e da gestora do conhecimento tem contribuído para o fortalecimento do ecossistema da GC aqui no Brasil. E para o encontro de hoje, nós convidamos o escritório Madrona Fialho Advogados,
que é um escritório que tem uma atuação nacional e clientes também fora, né, do Brasil. Nós consideramos um caso bem interessante para trazer para vocês. Eu acompanho as postagens da Clarice, da Ione no LinkedIn, e eu vejo como essa mobilização em torno da gestão do conhecimento tem gerado curiosidade por parte dos seguidores, né? Então, esses dias mesmo eu vi, a Ione fez uma postagem, uma seguidora perguntou, só se pode fazer gestão do conhecimento no escritório de advocacia, sabe? E a Ione, não, aí começou a explicar o que era gestão do conhecimento. E aí eu falei, olha que interessante, né? Essa dinâmica que está tomando, né? Essa curiosidade que está gerando. E o que mais chamou a atenção também é que é um escritório grande, né? São 45 sócios, são 250 profissionais aí baseados em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, atendendo demandas das mais diversas. E aí a Ione e a Clarice vão comentar com vocês, né? E das mais complexas também. E isso gerou uma curiosidade por parte da SBGC também, né? De conhecer melhor essa experiência nesse processo de curadoria que nós estamos fazendo. E fizemos o convite e elas hoje apresentarão para a gente o Madrona Lab, né? Que é essa experiência de gestão do conhecimento adotada pelo escritório Madrona Fialho, que une gestão do conhecimento e gestão da inovação jurídica também. Isso foi o que mais me chamou a atenção no conteúdo que elas produzem. E aí, nós temos aqui o perfil da Ione, que nós já socializamos com vocês nos diversos veículos da SBGC. Ela é a gerente de comunicação e de gestão do conhecimento do Madrona Fialho Advogados. E a Clarice é a coordenadora, da área de gestão do conhecimento do escritório. E elas vão apresentar para a gente, né, os desafios de se fazer a gestão do conhecimento nesse espaço, né? A gente vê muitos estudos de caso em grandes setores na área jurídica, mas em escritórios de advocacia foi algo que nos chamou a atenção. Então, elas vão compartilhar conosco essa experiência, e a gente vai entender, né, como é que elas fizeram o mapeamento de conhecimento crítico, como é que elas organizaram a comunidade de prática, enfim, foram várias experiências que foram implantadas e elas vão compartilhar conosco a partir de agora. E aí, eu vou passar a palavra para a Ione, né, que vai dar sequência e vai poder apresentar um pouco mais do currículo. Tem um QR Code também, que vocês vão poder se conectar também com elas pelo LinkedIn, enfim. Aproveitem bastante essa experiência. Obrigada, Fabrício. Prazer estar com vocês. Acho que vai ser bem legal mostrar um pouquinho do que é gestão do conhecimento em escritórios. Eu já vou compartilhar minha tela, tá? Então, o Fabrício aqui já fez a nossa introdução sobre o que é o bate-papo. Para a gente se apresentar um pouco, a gente tem aqui os nossos perfis no LinkedIn. Então, escaneando o QR Code leva para o LinkedIn, amiguem a gente, que a gente gosta de trocar ideia e ajudar quem tem curiosidade em gestão do conhecimento. Eu sou gerente de gestão do conhecimento e de comunicação no escritório, e a minha experiência toda profissional e acadêmica está lá no perfil. Esse aqui é o link para o perfil da Clarissa também, a amiguinha Clarissa, para trocar ideia, que a gente gosta bastante mesmo. Clarissa está no escritório faz anos, um pouco menos do que eu, mas tem muita experiência na área e pode ajudar também quem tiver curiosidade. Então, a gente trouxe primeiro uma visão sobre onde que entra a gestão do conhecimento em escritório. E aí eu trouxe essa mandala aqui, vamos chamar de mandala,
da CLOC, que é um consórcio que fala sobre Legal Operations, que é a versão glamour de o que faz o administrativo de escritórios e departamentos jurídicos. E para a CLOC, que também tem um capítulo no Brasil, gestão do conhecimento e treinamento e desenvolvimento de pessoas são parte da essência do que Legal Operations significa. Então, tem várias, e todo mundo conhece várias delas, e aí chega no gestão de conhecimento, pouca gente conhece o que a gente faz, e o que pode oferecer tanto para escritório como para departamento jurídico. Alguns desafios do mercado jurídico com que a gente lida no escritório e em outros departamentos jurídicos ou outros escritórios é a cultura de silos, de as pessoas estarem atentas a novidades e temas interessantes, e dividirem entre elas, mas não dividirem organizacionalmente. Então, para lidar com isso, a gente tem as iniciativas do Madrona Lab, que a gente vai falar depois, mas é uma cultura de silos forte, no geral, tá? No mercado jurídico. Também tem poucos incentivos e prêmios para participar em gestão do conhecimento. Então, porque a gente sabe que tem um investimento de tempo da pessoa, muitas vezes, para fazer as iniciativas acontecerem. Não depende só de gestão do conhecimento. Então, também nós lidamos com isso e temos nosso modelo de como incentivar e premiar as pessoas para participarem. E outro desafio do mercado jurídico é a falta de motivadores e tempo, e por isso a gente pensa muito no engajamento, também falando de incentivo e prêmio, qual é o valor gerado ao participar nas nossas iniciativas, para que ela veja que é um tempo investido e não gasto, né? Não estou gastando tempo, então eles estão investindo tempo. Eu trouxe uma fala aqui de um artigo que fala que para os advogados é difícil ver o valor intrínseco das práticas que GC tem. Ao menos quando colocadas lado a lado a necessidade de concluir trabalhos para clientes e fazer trabalho cobrável. Porque em escritório de advocacia, a gente está lidando com a competição com cliente externo, mas o nosso trabalho gera valor justamente na entrega de maior qualidade e expertise do trabalho que é cobrável para o cliente. Então, a gente gera inteligência interna para poder gerar melhor qualidade, ou sempre atualizada, né? Qualidade sempre atualizada das entregas que a gente faz e são cobráveis de cliente. Para vocês entenderem um pouco sobre como a gente se insere no escritório, trouxe aqui um pouquinho sobre os nossos valores e quem a gente é culturalmente, porque esses valores e o que a gente tem super a ver com o jeito que a gente pensou as iniciativas, porque tem que combinar com a cultura. Então, se não combina com a cultura, não emplaca. Então, a gente é um escritório que é full service, isso quer dizer que a gente atende todas as áreas de necessidade de prática de direito dos clientes. Nós somos um ambiente criativo, então a gente gosta de gente que tem ideia e dá palpite, e dá sugestão, e dá feedback, e cria junto. A gente tem atitude colaborativa, que também é dessa pegada de vamos todos nos ajudar, porque o objetivo aqui é o mesmo, né? Servindo internamente ou externamente, nosso cliente final, seja do GC ou das outras áreas do administrativo, junto com o corpo técnico, que são os advogados, estagiários e sócios, é a mesma. É ter o melhor serviço que atenda às necessidades dos clientes. Então, para isso, a gente precisa colaborar em todos os níveis e entregar trabalho que tem excelência inegociável.
O que a gente vai falar hoje, como a gente tem meia hora para falar, vão ser pinceladas a respeito de todas as iniciativas, mas todas elas fazem ligação com o Madrona Lab, tá? Que é o grande projeto. A gente vai falar de mapeamento de conhecimentos, do conhecimento tácito ou explícito, como a gente lida com isso, pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa diferente que outros escritórios não têm, de desenvolver produtos e serviços mesmo, sobre a comunidade de prática, o que a gente faz na nosso braço de treinamento e desenvolvimento, que é a Academia Madrona, e sobre os grupos de estudo, que também são práticas que às vezes outros escritórios não incentivam tanto, porque, de novo, é a competição com o tempo que a gente chama de bilável, né? De cobrável do cliente. Então, para falar de tácito ou explícito, essa foi uma escolha consciente nossa de investir nas pessoas e de saber que o caminho era tentar quebrar os silos de conhecimento. Então, foi uma escolha de levar as pessoas a conversarem, de criar os espaços para que elas possam contribuir e trocar ideias. Também tem muito a ver com os valores que eu mostrei anteriormente, de a gente colaborar, de a gente prestar serviços em todas as áreas, e daí segue que as áreas é interessante saber sobre o que está acontecendo nas outras, porque a gente consegue entregar produtos e serviços ao cliente que tem conexão com diversas áreas, né? É como se fosse um corpo de médico. Você vai ao hospital, aí que a gente não quer que tenha uma pessoa que trate só do seu pâncreas e outra do seu dedinho e outra do intestino, porque as coisas se falam no organismo. A mesma coisa no escritório de advocacia. As matérias podem ser diferentes, mas elas se comunicam. Então, para haver essa comunicação, a gente fez uma escolha consciente de criar os espaços e ter processos de trabalho que levem as pessoas a conversar sobre o que elas fazem e expor o que elas fazem. Aqui é um pouco da nossa trajetória em linha do tempo. Então, ainda em escritórios, existe uma ideia de que gestão do conhecimento é limitado a ter biblioteca e arquivo físico, porque eles veem gestão do conhecimento como não de conhecimento, mas como informacional, gestão de informação. Então, lá em 2017, que eu está trazendo aqui a partir da experiência da Clarissa, tá? Mas já tinha antes. Lá em 2017, a gente tinha biblioteca e arquivo físico, e a gente tinha o que a gente chamava de encontro semanal, que já era o espaço de troca para as pessoas virem falar sobre o que estava acontecendo nas diversas áreas de direito em que elas trabalhavam. Depois, de 2018 a 2020, a gente começou a focar um pouquinho mais em uso de tecnologia. Então, a gente fez a digitalização do arquivo físico para ele ficar acessível, que foi ótimo, porque logo em seguida entrou a pandemia e a gente não podia estar no escritório. Então, todas as necessidades informacionais de casos que estavam em papel se tornaram acessíveis durante a pandemia, porque a gente estava com tudo digitalizado. E a gente também começou a dar os primeiros passos em treinamentos. Então, quais são as necessidades de treinamento do escritório? É para usar plataformas que a gente tenha? É para usar lá na pandemia? Era assim, vamos explicar para as pessoas como que usa o Teams, que a gente usava outras ferramentas. Então, a gente se tornou uma equipe bem antenada que ficou como uma referência no escritório para treinamentos, não só das coisas que a gente oferecia, mas de outras plataformas também. Aí, em 2020 e 2021, nós criamos o Madrona Lex e Juris, que é parte do Madrona Lab, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aqui na apresentação, mas é a nossa iniciativa de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente fala bastante de colaboração com o corpo técnico para eles criarem, com a nossa ajuda, serviços e produtos para oferecer aos clientes e também
para gerar inteligência interna. Então, às vezes, o que a gente traz daqui vai gerar, sei lá, uma minuta melhor, uma cláusula melhor, uma tese que a gente aplica e possa vender, aí é externo também. Então, tem o lado de melhoria interna e de valor para o cliente. Em 2022, a gente começou com o Madrona Research, grupos de debate, e a gente lançou a intranet. O Madrona Research, a gente vai falar dele também, mas é um incentivo a pesquisas estratégicas que geram inteligência interna que vai ser aproveitada por clientes também. Grupos de debate, de novo, a gente se colocar como os facilitadores das pessoas para trazer o tácito para o explícito. E a intranet é a mesma coisa, deixar as informações fáceis de encontrar, inclusive de, assim, como o escritório se organiza, quem a gente procura, quem as pessoas procuram para fazer determinados serviços ou pedidos. E, finalmente, em 2023, a gente conseguiu emplacar um mapeamento de conhecimentos. E aí parece esquisito, porque a gente começou pelo mapeamento de conhecimentos críticos no final de uma linha do tempo, mas que tem a ver com a gente amadurecer a ideia do que é gestão do conhecimento num escritório, demonstrar o valor do que a gente está fazendo, para a gente conseguir emplacar um investimento, que é fazer um mapeamento de conhecimentos. Então, parece trocado, mas não é. É uma linha de relacionamento das pessoas com o que a área faz, né? De entender o que a gente faz e qual é o valor, para a gente conseguir emplacar um projeto grande e ambicioso com um mapeamento de conhecimentos. Vou passar super rapidamente, porque só tem meia hora, mas tudo que a gente faz, porque a gente segue no caminho de institucionalizar e colocar as pessoas em projetos e iniciativas que têm fluxos de trabalho e dependem da colaboração, tudo tem a ver com mudança, tudo tem a ver com inovação. Então, a gente se baseia bastante nessa rodinha aqui, que é do Kotter, que tem a ver com como a gente faz a gestão de mudança e gestão de inovação. Então, tem que criar urgência, tem que ter pessoas que apoiam, tem que mostrar quais são os resultados a curto prazo, tem que ir pulando obstáculo e errando rápido para corrigir rápido, ouvindo as pessoas para fazer correções no meio do caminho. Vou passar rapidinho, porque senão a gente não fala sobre o mais legal dos nossos projetos. Então, aqui é um pouquinho sobre o que a gente tem no guarda-chuva de gestão do conhecimento no escritório. Opa, desculpa, gente. São não todas, a maioria das iniciativas que a gente tem e que estão todas ligadas com o que a gente conversou antes. Então, é pesquisa e desenvolvimento, treinamento de pessoas, desenvolvimento e treinamento de pessoas, e o nosso foco está muito nas pessoas. Então, é foco em gerar engajamento, em demonstrar valor, em fazer as pessoas colaborarem, estarem em contato umas com as outras, e a gente está ali no meio do caminho para facilitar tudo isso. E aí, esse slide aqui eu trouxe de uma apresentação interna que a gente faz quando as pessoas entram no escritório, que é sobre mas o que faz GC? Porque geralmente as pessoas entram e falam, não tinha gestão do conhecimento onde eu trabalhava antes. Então, a gente explica rapidamente assim, tem a ver com inovação, tem a ver com a gente conhecer os nossos clientes e as necessidades dos clientes, internos e externos, e com a gente compartilhar conhecimento, para gerar valor, tanto interno quanto externo, para o cliente lá na ponta final. E agora a Clarissa vai ficar com a palavra. Clarissa. Obrigada, Ione. Boa noite, pessoal. Agora a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho dessas iniciativas de GC que a gente desenvolve no escritório, né? Vamos trazer um pouquinho aí da prática, do que acontece no dia a dia. Como a Ione bem colocou, em 2023 a gente fez o nosso primeiro mapeamento de conhecimentos dentro do escritório. A gente realizou esse mapeamento em parceria com a Equilibrium, que é uma consultoria
especializada em iniciativas de gestão do conhecimento, tá? E foi um grande desafio aqui dentro do escritório. A gente nunca ouviu falar, não sei se alguém aqui conhece um outro escritório que já tenha feito um mapeamento de conhecimento. Então, nessa fase, a gente não tinha quem consultar, ou então para quem pedir uma dica de: "Oi, gente, como vocês fizeram?", né. Então a gente partiu bem do zero mesmo, junto com o nosso parceiro Equilibrium. A gente fez workshops aqui dentro para tentar identificar, né, quais são os conhecimentos, básicos para a existência do nosso negócio dentro de cada área do conhecimento. Na sequência, a gente partiu para o uso de uma plataforma onde as pessoas podiam, avaliar os conhecimentos identificados, né, podiam colaborar com esses conhecimentos e, num segundo momento, elas podiam, votar tanto em si, quanto nos seus parceiros e também, seus gestores puderam avaliar as pessoas no nível de conhecimento de cada pessoa referente a um item de conhecimento. Fica muito vago, quando a gente fala conhecimento, item de conhecimento, categoria de conhecimento, mas eu vou tentar deixar mais claro a partir do que a gente buscou de resultado, né. A gente mobilizou, fez esse mapeamento buscando identificar pontos de fortaleza em conhecimento, os experts em assunto, ou seja, quem sabe mais de determinada coisa dentro de uma área específica do escritório, e lacunas de conhecimento. Quem são as pessoas que a gente gostaria que conhecessem um pouco mais de determinada matéria, ou que, pela avaliação, precisa conhecer um pouco mais de determinada matéria, né. A partir dos resultados que a gente tabulou, analisou e trouxe para a nossa realidade, a gente conseguiu compartilhar com os nossos tomadores de decisão, né, os nossos sócios, quais foram os conhecimentos de hoje, né, que fazem hoje o negócio funcionar, que fazem sentido para o nosso negócio, quais que a gente localizou. A gente também mapeou conhecimentos do futuro, que a gente entende que são necessários, para a gente ter uma visão de onde a gente quer chegar, né, e conhecimentos transversais. Os conhecimentos transversais, leia-se aqui, pessoal, a gente está falando de conhecimentos que foram indicados por 2 ou mais equipes que fazem sentido para o escritório. E a gente identificou 7 conhecimentos transversais e mais de 600 conhecimentos mapeados e categorizados. Então esse trabalho durou cerca de 6 meses, até a gente finalizar, né, toda a passagem de resultados para os nossos tomadores de decisão. E hoje a gente está numa fase do plano de ação. O que a gente vai fazer com toda essa informação e esse conhecimento que a gente conseguiu mapear e compartilhar com a nossa gestão aqui dentro, tá. Então, foi um desafio, e agora eu vou passar para o Lex Juris. Como a Ione também já introduziu, o Madrona Lex e o Madrona Juris fazem parte do nosso grande guarda-chuva, que é o Madrona Lab, um projeto pensado e estruturado para pesquisa e desenvolvimento. No Madrona Lex e no Madrona Juris, a gente atua, né, como equipe de gestão do conhecimento, repassando informações de fontes primárias do direito, um diário oficial da União, um site de uma agência reguladora, informações bem direcionadas para as equipes, tá? E no timing certo. A gente monitora, a gente faz produtos internos para atender a necessidade dessas equipes. Então, o diferencial aqui é ter a informação o quanto mais cedo possível para poder abordar um cliente, para poder começar a pensar em algum produto ou serviço que a gente possa estruturar. Todas as áreas de prática hoje são cobertas por essa iniciativa, a participação é voluntária e são mais de 50 pessoas envolvidas nesse projeto, que busca analisar mesmo, inovações do direito e pensar aquele olhar além, né. Tá bom, uma inovação legislativa, uma inovação, do direito, o que eu faço com isso agora, né? O que eu posso fazer para sair do óbvio, né, trazer isso mais para um contexto de negócio. E aí pode passar, Ione. Na frente de academia, que é o Academia Madrona,
é o nosso braço de pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e treinamento. E no Academia, a gente hoje trabalha com espaços de troca, né? Toda terça-feira, que a gente fica brincando que são as super terças, acho que só quem trabalha em escritório vai entender esse super terça. São os dias de maior produtividade, são os dias que a gente investe mais no trabalho diário. E a gente tem espaços de troca onde a gente disponibiliza para os nossos advogados, né, espaços onde a gente pode apresentar um novo tema interessante para reforçar a nossa cultura de full service. A gente pode trazer do nosso lado, né, de administrativo, algumas iniciativas de aculturamento mesmo. Por exemplo, a gente tem uma nova política, a gente traz algum tema de importância relacionado a essa política para ir treinando mesmo as pessoas naquele âmbito que a gente quer deixar mais fixado. E a gente também pensa em treinamentos propriamente ditos, tanto no processo de onboarding, quando a pessoa entra no escritório, quanto no sentido de treinamentos para você ter uma grade fixa, né, para a gente sempre reforçar ou ajudar as pessoas a chegarem onde a gente indica, né, por exemplo, eu tenho um objetivo a alcançar, quero fazer um treinamento de determinado assunto, a gente também disponibiliza nesse âmbito do Academia Madrona. A Ione abriu a câmera, não sei se ela quer colaborar, pode ficar à vontade para me interromper, tá, Ione? E o Madrona Research é a nossa iniciativa de incentivo, né? A Ione falou de prêmio, de incentivo. A gente faz anualmente, já posso falar anualmente, porque é o terceiro ano que a gente faz, um concurso de pesquisa estratégica. Não começou como um concurso de pesquisa estratégica, mas a gente quer ser reconhecido como um escritório que tem essa iniciativa, então já é o segundo ano que a gente faz nesse sentido. Dentro do Madrona Research, a gente convida os advogados a produzirem pesquisas estratégicas, tem prêmios, e a equipe de gestão do conhecimento sempre oferece treinamentos para ajudar os nossos advogados estagiários a como realizar uma pesquisa jurídica, tá? Então, são profissionais da nossa área que oferecem esses treinamentos. Mais uma vez, participação voluntária, então é através de contato com pessoas, engajamento, tá? Que a gente oferece essas iniciativas. A gente tem mentoria dos nossos gestores, dos nossos sócios, e o nosso grande objetivo é ter isso como um patrimônio mesmo do escritório, né? A gente incentiva que as pessoas utilizem esses materiais que a gente consegue absorver com o concurso. E sempre incentivando o reuso, né? Que é um dos pilares aí de gestão do conhecimento. Grupos de estudo, mais uma iniciativa que a gente tem aqui dentro do escritório, onde a gente disponibiliza espaços para debates e pesquisas de temas específicos, que podem ter sido identificados organicamente ou podem vir de uma das nossas outras iniciativas, pode vir através de um Lex, de um Júris, identificou que a gente precisa de um grupo de estudo para estudar mais a fundo determinado tema. A gente conversa com os nossos gestores, com os nossos sócios, então a gente tem sempre essa imagem, me deu um branco, é essa pessoa que é padrinha mesmo, essa pessoa que apoia o desenvolvimento do projeto. Voltando, participação voluntária, e são reuniões técnicas que a gente faz em periodicidade que pode ser semanal, pode ser mensal, e a gente explora temas quentes do mercado, tem bastante troca de material, dali pode sair um artigo, a gente sempre incentiva que os grupos produzam conteúdo também. Comunidade de prática. A comunidade de prática é uma iniciativa grande de gestão do conhecimento aqui dentro do escritório. Ela foi pensada e idealizada em 2 anos, mais ou menos.
a gente focou em um processo de trabalho que a gente queria melhorar, que a gente tinha essa dor interna, e a gente convidou especialistas, pessoas mais seniores das áreas e sócios. A gente trabalhou com reuniões, inicialmente eram reuniões semanais, depois passaram a reuniões mensais, onde a gente trazia tópicos e essas pessoas debatiam, e a partir daí a gente desenvolveu manuais, guias, a gente fez treinamentos que foram gravados e são disponibilizados para todo mundo que entra no escritório. E a comunidade de prática, como todo mundo sabe, ou eu estou contando aqui uma novidade, é um processo de trabalho para eficiência e melhoria contínua. Então, é um time que a gente sempre revisa para a atualização desses materiais. A gente tem um contato hoje um pouco menor com a comunidade de prática. Como eu falei, a gente começou com reuniões semanais, depois mensais, e hoje a gente tem um pouco mais espaçado para a atualização dos nossos materiais. E se a Ione quiser me ajudar também nesse slide, fica à vontade, tá, Ione? E aqui é a interação, né, de gestão do Ajudo. conhecimento. Pode então Então, tá. aqui é para o objetivo era trazer como que gestão do conhecimento conversa com outras áreas. Então, no escritório, por enquanto, né, a gente foca muito no conhecimento técnico do jurídico mesmo. Então, a gente não atua ainda em outras áreas de conhecimento, a gente não atua, sei lá, com conhecimento de quem é da área de gente de gestão ou quem é da área de financeiro. A gente foca muito no que traz dinheiro para o escritório, né? Que faz a gente existir como negócio, o core. Então, o nosso trabalho de gestão do conhecimento conversa com comunicação, por isso as áreas são juntas, porque o que a gente produz de inteligência e deve ser comunicada para os clientes já entra na parte de comunicação. E tem a outra parte que é a de desenvolvimento de produtos. Então, começa lá em gestão do conhecimento, mas depois como é que a gente vende isso bem? E para quem a gente deve vender? Como que a gente forma essa estratégia? Então, aí de gestão do conhecimento vai lá para a área de desenvolvimento de negócios, business development. E aí a gente se comunica o tempo inteiro, as áreas estão juntas. Quer que eu E vá ou aqui a você gente vai? acho que a gente pode ir junto, mas esse gráfico Tá. é muito interessante. A gente trouxe aqui um gráfico, que ele é de janeiro a abril desse ano, com a quantidade de tempo investido dos nossos profissionais nas nossas iniciativas. Então, no Academia Madrona e no grupo de debates, que são ambientes. O grupo de debate, um ambiente de troca que a gente incentiva, né, atua como facilitador para trazer o conhecimento tácito para o explícito. A gente tem aí 30% do tempo dos nossos profissionais investidos nessa iniciativa. O Academia Madrona, que é o nosso braço de treinamentos, que é onde a gente oferece treinamentos e o nosso corpo técnico participa, também mais ou menos 30% do tempo investido em GC. Então, a gente tem duas grandes iniciativas de gestão do conhecimento sendo bastante exploradas aqui dentro do escritório. E o Madrona Lex e o Madrona Juris, que são as iniciativas onde a gente fala de inovação jurídica, o nosso diferencial, o deixar a galera mais informada para que eles pensem em análise para gerar produtos e serviços, para a gente ficar bem perto do nosso cliente, tem mais ou menos também o mesmo investimento de tempo, né? As outras iniciativas têm um pouquinho menos, né? Porque o Madrona Research, a gente lançou o nosso edital de 2024 agora no primeiro semestre, então ainda não está bombando, né? Mas, e o comunidade prática foi o que eu falei. A gente tem hoje um pouco menos de encontros, porque a gente já tem tudo documentado, a gente tem treinamento que está rodando, então hoje a gente utiliza bastante esse tempo para atualizar os materiais. Então, a gente deixa aí o resultado desse gráfico é que hoje a gente consegue, a gente está no caminho sempre de reforçar o engajamento, conversar bastante com as pessoas
Opa, Ione, tá passando? Conversar bastante com as pessoas para vender mesmo as iniciativas aqui dentro do escritório. E algumas métricas, né, que a gente traz aqui e compartilha com vocês. Tempo investido. A gente, como que a gente analisa isso? Se estão investindo tempo em GC da forma correta, ou onde a gente observa se a gente pode ajudar, orientar as pessoas em como elas podem usar melhor o tempo delas, né? Na revisão de timesheets para os clientes casos, gestão do conhecimento, tem timesheet específico. O que é isso, né? São unidades de tempo, são itens de tempo que as pessoas lançam para dizer, olha, investi meu tempo do meu dia em determinado aspecto, tá? E a gente recebe relatórios, a gente olha isso, observa, para ajudar no desenvolvimento, na estruturação mesmo das iniciativas de GC e também ajudar as pessoas a investir melhor o tempo delas. Quem são os participantes que colaboram com as nossas iniciativas, que estão ali nos treinamentos e a gente identifica oportunidades também, através de feedbacks ou através de trocas mesmo nas reuniões, nos grupos de estudo, tá? E os resultados. Vou deixar a Ione falar um pouquinho desses resultados, que inclui comunicação interna e externa, ela vai poder falar melhor. Então, só voltar um pouquinho sobre o timesheet, lá a gente o cliente caso é o jeito que um escritório tem de saber quanto tempo a gente está trabalhando para determinado caso do cliente. Nesse caso aqui, a gente tem um cliente caso que é como se o escritório fosse o cliente do escritório. Então, as pessoas colaboram com a gente para a gente saber como elas estão investindo tempo, encontrar oportunidades de a gente entrar e facilitar algum processo ou encontrar alguma novidade que a pessoa deixou de contar porque a gente está no processo de aculturamento, então a gente encontra ali e fala, ô, amigo, você estava trabalhando numa minuta, por exemplo, divide a minuta com a gente, você precisa de alguma ajuda, a gente pode fazer alguma pesquisa para você, encontrar material, esse tipo de informação a gente tira de timesheet. Nos resultados, que a gente presta atenção, é o que a gente consegue circular internamente para as áreas de prática saberem no que elas estão trabalhando e o que é importante para elas, porque isso gera as oportunidades de as pessoas conversarem e ter a troca entre áreas, né, multidisciplinar, e também vemos os resultados em comunicação externa. Então, sei lá, virou artigo, virou e-book, como que a gente está colocando isso fora do escritório. Os materiais para inteligência, que são, como eu falei, por exemplo, estou fazendo uma minuta, divide com a gente. Eu fiz uma pesquisa para um cliente de um assunto super relevante, divide com a gente. Eu fiz uma pesquisa de um assunto que se repete, a gente está vendo vários pedidos de opinião a respeito de tal assunto. Divide porque fica disponível para acesso e reuso, então gera eficiência e inteligência. E a gente também fica de olho nos produtos criados a partir das análises que os colaboradores fazem para saber quais são os desdobramentos. Então, será que lá em Business Development gerou contato com o cliente, a gente conseguiu proposta, conseguiu expor esse produto para quem, porque a gente conta isso como um desdobramento da nossa atuação também, né? Embora já esteja lá na ponta de desenvolvimento de negócios. E na parte de insumos, que é o que a gente contou ali no comecinho sobre levar a informação certa, no tempo certo, às pessoas, a gente mede a abertura dos e-mails que a gente envia de clippings e os cliques. Então, a gente fica sabendo o que é relevante, o que não é relevante, para a gente poder reformular esses produtos internos e procurar as pessoas caso não esteja tendo abertura ou não tanto clique, porque será que é? Vamos melhorar as fontes, é o assunto, como que a gente pode melhorar o produto interno. Era tudo isso que a gente gostaria de dividir com vocês. Muito bom, muito bom.
Gostei bastante. Obrigada. Obrigada, Antônio. Quantos anos essa trajetória de, de GC mesmo, desse olhar? Acho que uns 2 anos, mais? De GC, não, faz mais anos. Faz. É, mais ou menos, a partir de 2019. Isso. Em Aqui na 5 2000, anos. imediatamente 5 antes da anos. pandemia, vocês começaram uma preparação que culminou numa mega vantagem para vocês, para o isso. negócio onde vocês estão. Muito bom, muito legal. Vai E aí lá, a gente foi Fabrício. saindo lá do papel de arquivo e biblioteca para fazer mais, né? Aí a gente entrou forte com a frente de treinamentos, Antônio, porque como a Ione falou, na virada de chave para a pandemia, a gente teve que ensinar as pessoas a usarem o Teams, a usarem melhor as nossas ferramentas. A gente treinou muita gente em muitas Para frentes. usar o GED, que é Uhum. onde a gente salva os arquivos, né? Porque aí elas precisam encontrar as coisas de casa. Como que eu vou encontrar as coisas de casa, né? Como que reusa o que a gente não encontra? Eu Então, faço essa pergunta porque eu notei uma maturidade, né? É lógico que não se começa assim, né? É por isso que eu quis saber há quanto tempo, porque o, o básico bem feito no início, né? Depois vocês foram chegando nesses nesses indicadores, ou criando uma inteligência da GC, né? Então, a própria empresa como cliente, né? Muito bom, muito bom. Podemos abrir E para hoje mais pessoas. Vai lá, Ô, Clarice. desculpa, Antônio. Não, é Clarice. só porque hoje em dia a gente já trabalha com diversos relatórios, né, indicadores. Sim. A gente tem um BI bem estruturado. A gente fica brincando que 2024 é o ano dos dados aqui pra gente. Então a gente está investindo bastante nisso também. a gente divide os Fantástico. resultados com as áreas de prática, que no escritório a gente divide por unidade de negócio. Então, a gente não chama de equipe, chama de unidade de negócio. Então, a gente vai dividindo com os tomadores de decisão, os sócios, o que tem saído de GC e como as pessoas das diversas unidades têm contribuído para gerar inteligência, produto, como elas usam o tempo, como investem o tempo. E, E a gente vai. e o E os nossos voluntariado produtos internos também. e o voluntariado que eu falo assim, essa vontade de compartilhar vai surgindo naturalmente conforme ele vai ganhando, né? Pô, eu tô recebendo tanta coisa aqui, atualizações, estou recebendo uma ajuda, estou recebendo uma fonte nova, por que não retribuir, né? E aí começa a fazer mais sentido também até ali para ele. Na verdade, sim, também. Quanto mais a gente contribui, mais a gente recebe, né, E em tem a ver com a inteligência. cultura também do negócio, que já é fundamentado na GC também, está, né? E a gente também tem um lado que é de plano de carreira. Então, existe Sim, uma ligação. Ela top. investe o tempo e não recebe só em vantagem competitiva, ela recebe em vantagem financeira para a carreira dela também. Um ganha-ganha, né? Vira um ganha-ganha. Sim. Oi, pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasada aqui. Acho que talvez eu não tenha pego o comecinho ali, mas muito legal a apresentação, meninas. Obrigada pelo overview, né? Eu achei interessante, isso é mais para comentar, achei bastante interessante a proposta aqui, por isso quis participar hoje. Porque eu trabalhei no escritório de advocacia durante algum tempo e eu saí de lá para poder fazer gestão do conhecimento, porque eu não, lá a gente não tinha, lá era uma biblioteca mesmo. Então é bastante interessante ver a relação, e é muito clara, né, para a gente aqui, do gestão do conhecimento com esse tipo de iniciativa. E era bastante sofrido, né, para dizer o mínimo aqui, que a gente dava um insumo de informação, porque é bastante importante na área da advocacia, mas quando isso virava um produto final, a gente não tinha visibilidade de nada disso. Então fica difícil conectar a necessidade do usuário quando você não está vendo o que ele está produzindo no final, né? Mas aí eu fiquei pensando aqui, pode ser que eu tenha perdido ali no começo, porque eu cheguei um pouquinho depois, na estrutura que vocês têm hoje. E aí eu não sei se eu entendi claramente. Vocês hoje, além, eu sei que passaram por um processo de digitalização do acervo, então de cases e tudo mais. Então, a gente está falando aqui muito de arquivo, mas aí a Madrona tem uma biblioteca em separado, está dentro da iniciativa de gestão do conhecimento.
E aí uma outra pergunta associada a isso, que aí era uma, enfim, mais aqui por ter, a título de curiosidade, tá? Mas é porque era uma dor, e fiquei pensando em como essas coisas conversam bastante. Como que funcionam as fontes externas, né? Porque acho que em algum momento vocês comentaram que vocês fazem um acompanhamento de informação estratégica para poder garantir que o time tem o insumo certo na hora certa, e acho que isso tem muita relação com as fontes de informação que vocês têm hoje acesso e que eu sei que na área jurídica são milhares, gigantes, tem muita coisa. Eu fiquei pensando muito em como se você está dentro de gestão do conhecimento, essa gestão de fontes, ou se está fora, e como é, né, a relação com, se for fora, com esse outro time, enfim. Ô, Clarissa, posso começar pela primeira? Porque ela fez várias perguntas, né, Lu? Claro. Sim, A zero primeira, responsabilidade de responder todas, tá? Eu só fico pensando aqui alto. a primeira tem a ver com a gente, como que a gente acompanha o que sai dali, né? Como que a gente fecha as pontas entre o insumo e o que resulta. O jeito que a gente encontrou foi institucionalizar e a gente entrar no meio mesmo. Assim, mandem para nós, porque a gente vai fazer isso circular rápido e a gente vai tratar os materiais e as necessidades e fazer vocês conversarem, agir como facilitadores para isso e ficar de olho nas necessidades que vocês têm para ajudar vocês a produzirem o que vocês precisam produzir, tanto em comunicação como em produtos internos. Não é fácil, porque tem um mediador agora, né? Antes as pessoas pensavam, mas eu já faço isso sem vocês. A diferença é que com a gente no meio, a gente tanto ajuda a ir rápido, como também a gente tem a visibilidade do produto final, assim, dos resultados. Então, por isso que a gente consegue ver da ponta ali do insumo até o que gerou de possibilidade com o cliente, por exemplo. Isso exige que a gente entre no fluxo do trabalho das pessoas, né? Senão a gente não consegue ver, fica eternamente preso ali no silo. E aí a Clarissa responde as outras, que são as das fontes. E se eu puder acrescentar ainda nessa fala da Ione, é muito isso do levantar é porque eu já estive nesse ambiente que a Luma falou, sabe? Às vezes é muito difícil, não tem o reconhecimento, né? E é o levantar da cadeira e falar: oi, tudo bem? Vi que você tem tal coisa para fazer. E se eu te ajudar de determinada forma? E aí você vai construindo esse acesso à confiança, né, na prestação do serviço. É o levantar da cadeira e falar mesmo com as pessoas, que reforça muito a fala da Ione, né? Que se agora eu sou facilitadora, eu tenho que mostrar para que eu vim, quem sou eu, o que eu faço. Então é muito, muito isso. Mas respondendo às outras perguntas da Luma, acho que você não viu o meu QR Code, Luma. Se a gente não é amiga no LinkedIn, já me adiciona depois lá para a gente bater um papo. Mas hoje no escritório a gente tem sim, biblioteca. A gente tem uma biblioteca física e tem bibliotecas digitais também. Quando a gente fala em digitalização, a gente fala em digitalização do nosso ex-arquivo, né, que hoje a gente trabalha com tudo digitalizado, a gente não trabalha mais com nada físico aqui no escritório. E não sei se você pegou também a parte da Ione, que ela começou, né? No início, a gente era biblioteca e arquivo, e assim a gente era reconhecido. Biblioteca é muito importante quando a gente fala de gestão do conhecimento, porque é uma das fontes, é um dos lugares onde você pode ter insumos e oferecer insumos mesmo para o seu público. Mas eu trabalho com gestão do conhecimento já há bastante tempo, e a gente sempre tenta desvincular biblioteca de gestão do conhecimento, porque faz parte, mas não é, sabe? Então, é sempre um desafio dentro de qualquer organização. Eu já passei por outros escritórios que eu passei bem no meio dessa fase do estamos saindo de ser só uma biblioteca e fazendo um pouco mais, entregando iniciativas de gestão do conhecimento. Então, é um desafio mesmo. É com o tempo, como o Antônio falou, né? Perguntou há quanto tempo a gente está nessa frente. E a sua segunda pergunta sobre fontes. Nós somos a equipe responsável, sim, por diversas fontes de informação aqui no escritório. Então, a gente faz a gestão de fonte privada,
nacional, algumas internacionais, mas a gente utiliza muito fontes públicas, né, de acesso primário de informação. Diário Oficial da União, como eu falei, né, site da Câmara, Senado, sites de agências, então a gente utiliza isso inicialmente como informação estratégica mesmo para os advogados, e vem dando bastante certo. A gente investiu muito esse ano nessa parte de informação, de trazer a informação certa na hora certa, e a gente tem recebido bons feedbacks. Não sei se eu te respondi tudo. Acho que responderam sim, não, super Respondeu, mas deixa a gente mais curioso, né? Mas beleza, Thaís. Obrigada, gente. Tem um monte de mão levantada. Vamos lá, tem 2 mãos levantadas. Felipe, Opa! Só sinalizar que eu não consigo abrir a câmera nesse momento, porque aqui em Recife está chovendo muito. E a internet sempre oscila quando esses temporais batem a nossa porta, né? Não sei como é que é por aí, onde vocês moram. Clarissa tranquilo, Ione. melhor a gente ouvir você claramente. Fica em paz, vai lá. Ah, boa. Clarissa Ione, apresentação fantástica. Eu não vejo a hora de rever essa gravação, né? Foi uma apresentação muito rica. Assim como aluna, eu também tenho passagem no mundo jurídico. Eu já trabalhei em uma empresa no segmento de inovação jurídica, que foi a Courrier, uma empresa que trabalha estrategicamente com a gestão da informação jurídica. E aqui eu trago alguns processos, né, como jurisprudência, informações extraídas ali nos diários, que a Clarissa bem pontuou aqui. E eu atuava dentro de um produto, que é um RP como um documentador técnico desse RP, né? E eu sei bem do desafio do intercâmbio de conhecimento entre essas áreas. Vocês falaram ali de comunicação, né? A gestão do conhecimento ali naquele tripé que vocês apresentaram aí no PPT. E foi um desafio muito gostoso, né, de viver. E aí, Ione e Clarissa, apesar da pluralidade dos segmentos, né, como tecnologia, inovação, escritórios de advocacias, fintechs, vocês falaram aqui, né, sobre empresas de fintechs também, pequenas e médias empresas, que práticas de gestão do conhecimento elas são operadas, a gente percebe que os métodos e os processos são muito bem alinhados, né, nas mais diversas aplicações. E muitas vezes esses métodos e processos, eles se repetem justamente pelos estudos de casos que são compartilhados, como vocês fizeram muito bem aqui, né? Isso tem como motivação principal reconhecer que informação e conhecimento, eles são elementos ativos dentro da organização, né? E que eles perpassam ali todas as cadeias de valor dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E aí, olhando por esse ponto das práticas e operações de GC, como o Madrona ele tem facilitado, né? Ele tem mediado essa transformação, porque fazer gestão do conhecimento é transformar essas unidades. Então, como o Madrona iniciou e o que mudou, né? Assim, quais são as principais percepções do que vocês trazem aqui, do que foi aperfeiçoado diante das necessidades de informação do escritório? Eu acho que tem tudo a ver, Felipe, com a timeline que a gente mostrou. Como é que a gente passa de biblioteca e arquivo para fazer outras coisas, para chegar lá no final e fazer o começo, que é o mapeamento de conhecimentos, que é ir a gente ir se inserindo nos processos de trabalho, demonstrando que a nossa participação traz valor, sim. E aí, e fazendo relacionamentos. Então, o tempo inteiro a gente está em campanha. É como se fosse campanha publicitária o tempo inteiro. Com qualquer pessoa que a gente fale, a gente relembra tudo que a gente faz. E até recebemos feedback sexta-feira, numa reunião, falando: sempre que eu encontro com vocês, vocês explicam. Se vocês vêm falar sobre Madrona Alex e Júlio, vocês explicam de novo para mim o que é. E é ótimo, porque tem muita informação no escritório e é bom ter sempre fresco o que vocês fazem. Então, eu acho que tem a ver com a gente se inserir, explicar sempre o que a gente faz e por que a gente está. Parece que a gente está ali de abelhuda, mas não é, né? Porque tem um valor. Então, quais são as entregas que a gente faz? Por que é importante que a gente esteja ali no meio, junto com o trabalho deles, do corpo técnico? Acho que tem muito a ver com relacionamento e demonstrar as entregas que a gente faz, assim. É importante para o escritório porque você consegue encontrar fácil as informações e reusar. Corta um caminho. É importante porque a gente está mexendo num processo que não tinha sido olhado antes e vai ser mais eficiente porque a gente vai ajudando a fazer as perguntas certas e colocar vocês juntos.
Acho que vai por aí. Você tem algo a complementar, Clarissa? E o escutar as pessoas também, né, Ione? É tudo referente a pessoas, o como a gente se relaciona, o escutar, o cavar oportunidades. Nunca foi diferente disso, pelo menos na minha trajetória profissional, trabalhando com GC aí propriamente dito, posso dizer desde 2018, que foi quando eu vim compor a equipe aqui do Madrona Fialho, né? Eu sempre estudei gestão do conhecimento, sempre lutei para fazer a roda girar, mas como a Luma, né? Deixa eu ver. Isso, a Luma bem pontuou. Às vezes é muito difícil, às vezes você desanima, mas eu sempre acreditei muito no que eu via e no que eu estudava. Então, aqui no Madrona, a gente teve essa brechinha e a gente foi conversando e a gente sempre escuta os feedbacks e a gente vai tentando se adaptar. E é assim, no Madrona Fialho, e eu acho que em outros escritórios também, é sempre por brechinha mesmo, não é assim, vai lá e vai dar certo. E pronto, deram um espaço para nós. É a gente cavando mesmo. E encontrando modos de ajudar as pessoas para sanar dores que elas têm. Então, tem o projeto que é institucional e a gente criou aqui com o apoio do CEO, tem. Mas também tem a gente se inserindo na vida das pessoas para endereçar dores que às vezes são super primárias mesmo, eu preciso de ajuda com um negócio que nunca ninguém me ajudou porque ninguém me escutava. E aí a gente vai lá e escuta. Ou que E elas nem ajuda com uma sabem que coisa que é tem. simples. E aí a gente ganha a confiança para demonstrar que as outras iniciativas são legais. E outras, Felipe, não é nem assim. Às vezes a pessoa vai porque participa porque tem que participar. Porque a gente está pedindo, por favor. No mapeamento, por exemplo, foi muito, né, Clarissa? Por favor, Nossa, participem. E a gente mobilizou bastante gente do escritório. E eles não estavam conseguindo enxergar que ia sair, porque a gente não podia mostrar de outros, de outros escritórios, nem de outras experiências da parceria com a consultoria. Então tinha que ser na confiança mesmo. Às vezes a pessoa ia porque a gente pediu, por favor. E aí agora, quando a gente está mostrando os resultados, faz sentido. Aí elas falam: Meu Deus, obrigado, obrigada por me pedir para participar, que agora eu estou entendendo que tipo de análise a gente pode tirar desse mapeamento em que a gente investiu tanto tempo. Então, não tem assim, não tem receitinha, é ir fazendo relacionamento e fazendo isso. Sim, vocês trouxeram o conceito de colocar na vitrine, né, o que vocês entregam. Eu acho que isso faz a roda girar, porque como a Clarissa bem pontuou também, é tudo muito sobre pessoas, né? Então as pessoas têm as suas necessidades, e aí quando a unidade de vocês, né, quando o time de vocês, é, não vou dizer resolvem, né, mas entregam ali a informação de valor, acaba que meio protagoniza, né, a gestão do conhecimento dentro da empresa e as pessoas acabam dando mais valor. Uma última pergunta só para fechar, Antônio, posso fazer? Vai lá, claro. Eu tenho uma aqui ainda. Clarice, Faz aí, o Fabrício já pega depois. já. Passaram a experienciar algum desafio que vocês destacariam aqui? Vocês comentaram sobre algumas iniciativas, né, como Madrona Research ou Madrona Labs. Quais os principais desafios que vocês se depararam no planejamento e na aplicação dessas iniciativas? Acho vai que o. Acho que o desafio grande, acho que tem dois. Um é a institucionalização, onde não tinha um processo e uma estrutura prontas e era tudo orgânico e vindo do coração, e agora existe uma interferência, vamos dizer assim, é uma interferência para o bem, mas existe uma interferência. Então, é conquistar as pessoas para participarem. Institucionalização não é fácil. Ainda na nossa experiência, a gente veio antes, no ano passado, retrasado, já nem lembro mais, porque 2022. o mundo, o tempo passa de um jeito diferente, o escritório. A gente passou por fusão. Então, eram dois escritórios, era o Madrona e era o Fialho. Então, era como recomeçar a conquistar as pessoas e mostrar o que a gente faz. Começou tudo de novo, porque aí as pessoas têm que se integrar, ou as pessoas dos dois escritórios precisam saber quais são os papéis, o que a gente faz, o que a gente não faz.
começa tudo de novo na eterna campanha e me perdi total. Era como mostra o valor, né, que o Felipe falou? Não, desafios. Eu acho que Desafio. Desafios, um é isso. da institucionalização e o outro é a coisa do relacionamento mesmo, eu acho. Assim, às vezes as pessoas não querem falar com a gente. Não, Tem dias que mas a gente, ninguém quer a nem me gente ver. insiste. A gente tem que formar laços com as pessoas, né? A gente forma laços tendo conexões, assim, pelos projetos também, mas também tem a ver com relações pessoais mesmo, eu acho. De conhecer a pessoa e almoçar com a pessoa e no happy hour com a pessoa. É, não sei, Clarissa, o que você acha? Tem mais? Tem mais, né? Eu concordo, mas a idealização, o pensar em tudo do zero, também é grande desafio, porque eu faço parte aqui da SBGC há muito tempo, sempre estudei GC e eu não tinha nada para olhar e falar assim, escritório deu certo isso, sabe? Eu não tinha uma base. E toda essa coisa que a gente contou aqui para vocês foi muito pensada pela gente, o nosso CEO também colaborou bastante em algumas frentes. Então, o partir do zero, só de lembrar me dá um negocinho assim, sabe? Porque o partir do zero para mim foi um baita desafio. O falar muito com as pessoas, para mim não é eu gosto de falar, mas assim, o todo dia, toda hora, o convencimento, o engajamento também, como a Ione falou, é um desafio que eu destaco também. E acho que um desafio, Felipe, também, é não ter medo de errar, sabe? Porque as coisas, quando a gente começa as coisas do zero, vai ter coisa que a gente não viu, vai ter riscos que a gente não mapeou, vai ter falhas no processo, e tá tudo bem, porque tá saindo do zero. Então, a gente põe a coisa para rodar, mesmo sabendo que tem imperfeições e ouvindo as pessoas para ir ajustando, para trazer as pessoas para perto dos projetos, para ir ouvindo e colocando feedbacks para rodar. Acho que ajuda também nessa. Acho que é mais do que convencimento, é assim, é quase converter as pessoas para a questão do GC. Eu tenho uma Muito bom. pergunta que Vai lá, está vai lá. relacionada à linha do tempo. E aí, eu até falou um pouco do que eu ia perguntar, foi sobre a fusão. E minha pergunta tem a ver com cultura organizacional. Então, a fusão aconteceu em 2015, né? A gente tem uma linha do tempo. Não foi em 2015, não? Não, Foi em 2015 foi 2020, isso, Ah, que foi eu vi no site de 2023. 2022. vocês, que aconteceu em 23. 2015. E aí, em 2017, vocês traçam aquela linha do tempo. Eu queria entender, assim, como foi o processo de integração dessas duas culturas, né, dentro desse novo contexto do escritório de vocês, e se os aportes dos dois negócios contribuíram também, né, nessa definição desse novo. E aí eu parabenizo também, assim, o trabalho de vocês pelo fato de que tudo que a gente vê no site, como vocês comunicam, quando vocês falam que as pessoas estão no centro dos processos de inovação, dos processos de coprodução, de colaboração, de trocas, a gente sabe que não ocorre tudo de modo perfeito, sabe? Mas a gente percebe também que todo esse esforço, assim, materializado no que vocês trouxeram, demonstra que, de fato, isso tudo acontece, né? E aí eu queria entender, assim, como é que vocês consideram hoje essa cultura organizacional diante todos esses movimentos. E um outro aspecto também está relacionado à institucionalização, que a Ione levantou como um desafio, né? Como é convencer 45 sócios a comprar essas ideias, né, que muitos negócios parecidos não dão nenhum tipo de valor, sabe? E aí vocês vão lá, se esforçam. Como é esse processo de convencimento? Se demora, se não, se eles reconhecem valor de imediato, ou vocês têm que se esforçar bastante. Como é que acontece isso? Acho que em 2015 era uma drona que nasceu. O Fialho, antes se chamava Fialho Salles, e é mais antigo ainda. Porque o Madrona veio de uma outra
cisão de um outro escritório. Mas acho que a cultura, como que forma uma nova cultura? Só colocando as pessoas juntas, né? As pessoas têm que se conhecer, têm que interagir, têm que se acostumar, porque são novos jeitos, novas pessoas, novos conhecimentos. Não tem como apressar o processo. Tem que ir conhecendo e aí lidando. Acho que todos do escritório de todas as áreas tiveram que passar pelo mesmo processo, né? Inclusive os sócios e as equipes. Então, como que para a nossa contribuição era criar iniciativas em que a gente colocava as pessoas propositalmente de escritórios que antes eram diferentes para trabalhar juntas. Então, a gente fazia questão de colocar, dar um jeito de fazer Belo Horizonte trabalhar com São Paulo, com alguém do Fialho Salles trabalhar com o Madrona. A gente fazia as iniciativas para isso acontecer, sim, basicamente. E acho que como a gente também lida muito com trocas de ideias, haver os espaços em que todos são bem-vindos e é voluntária a participação de ir lá trocar uma ideia sobre um tema bacana de direito, já dá um espaço a mais para a pessoa ir lá se conhecer. Deixa eu ver o que esse povo sabe, deixa eu ver como eu posso contribuir. Então, acho uma contribuição é essa. Qual foi a outra pergunta, Fabrício? Essa Foi foi a sobre primeira. a institucionalização, porque são 45 sócios, né? Como é que se dá esse processo de decisão quando vocês levam essas soluções, né, que hoje integram o Madrona Lab? O processo da criação das iniciativas, assim, como a gente vai levar, a gente apresenta, é mais centralizado na nossa governança, então é da gente com o CEO. Quando é um assunto que pertence à esfera, a gente leva para o conselho de administração, que são os sócios que representam os interesses dos demais sócios, e é por processo de evangelização. Então, a gente primeiro vamos apresentar para o escritório inteiro. Tchau, aí faz um grande lançamento de alguma coisa nova. Aí depois é por ir batendo na porta, igual qualquer uma pessoa tentando converter para sua religião. Nossa religião é GC, deixa eu espalhar a palavra. Tanto que a gente brinca que todo mundo na nossa equipe fala: você já espalhou a palavra hoje? Porque tem que falar o que a gente faz, como que pode contribuir, como que a pessoa participa, qual é a vantagem que ela tira nisso, por que que é importante para o escritório. Então, é assim, tem as políticas e os fluxos, mas isso tem que ser batido a todo momento, de um jeito fofinho, não pode ser pela força, né? Então, a gente tem que demonstrar por que que aquilo é bom para a participação. E aí, quando tem gente embarcada, é mais fácil de embarcar outras pessoas. Porque daí a gente vai mostrando o valor de um lado e quem não está tão convencido ainda da conversão para a palavra, olha o resultado de outra pessoa e fala, também quero. Como que vocês podem me ajudar? E aí vai indo aos pouquinhos, né? É aquela história de fazer um pouquinho todo dia, é o tijolinho da institucionalização. A gente faz um pouquinho todo dia, e aí a longo prazo a gente vai ver o resultado. Perfeito. Vai alinhando a estratégia com todo o negócio, né? Muito bom. Bom, espero que tenha respondido a todos, né? Quero parabenizar vocês. Esse foi um prazer imenso conhecer o case de vocês. Espero que, quem sabe, alguns meses aí não há um repeteco, porque eu até tinha umas perguntas aqui, mas acho bom a gente nem estender muito. Mas essa parte de iniciativa dos colaboradores, ainda vamos deixar para um próximo, mas só para dar um gostinho, né? Como que vocês estão falando como engajaram, tal, como né, como criar esse vínculo de confiança, mas para fazer o quê, né? Quais são as atividades práticas ali de apontamento que essas pessoas precisam fazer para ajudar vocês, porque é um ganha-ganha, né? Eles também têm que vir com os deveres, vamos dizer assim, né? Às vezes top-down, às vezes colaborativo, mas vamos deixar para um próximo. Eu quero
agradecer mais uma vez, agradecer a todos os participantes, agradecer também ao Fabrício, né? Clarice, Ione, Felipe, Luma, né? Deixo com vocês uma palavra de encerramento, um convite para um próximo. Gostaria de lembrar, né, Fabrício, que no dia 5 teremos uma Membership On especial, né? Uma edição especial aí com a Márcia Aires e a turma de mentoria para mostrar a GC também nas mentorias aí e falar um pouco do programa que a gente tem, né, dentro da SBGC. Vai lá, Fabrício. E no dia 20 teremos a Daiane também apresentando o modelo de gestão do crescimento adotado na ICN Construções Navais, né? Então, fica aí o convite para todo mundo. Quem sabe, Antônio, esses questionamentos que você tem aí guardado para o Madrona possa servir para um esquenta, né, do KM Brasil, ou até uma sessão no KM Brasil, vocês podem participar também, ok? Agradecer aí pela disponibilidade, pela colaboração, pela produção desse material. Se vocês não tiveram acesso a experiências, né, que pudessem se inspirar lá atrás para construírem o processo de vocês, então, outros associados que atuam em escritórios já têm essa experiência que vocês apresentaram hoje como uma fonte de inspiração, né, como uma referência para benchmark, enfim. Então fica aí essa provocação, né, para que quem se sentir provocado, assim como o Escritório Madrona se sentiu em participar desse espaço conosco, faz contato com a gente lá pela nossa rede, né, que a gente faz esse trabalho de interlocução e de construção, né, de um caminho viável para essa socialização acontecer aqui. Obrigado aí pela participação e fiquem atentos aos novos chamados aí na nossa rede. Posso falar as minhas palavras finais? Pode. O que a gente trouxe hoje para dividir não é tudo que a gente faz, a gente trouxe o que a gente achou que tinha mais a ver com o GC mesmo, porque a gente também atua em outras frentes no escritório, mas a gente trouxe o que eu falei com a Clarissa, vamos levar um GC mais purinho. Então a gente trouxe GC mais purinho, e eu acho que a mensagem toda, assim, de ter coragem de criar as coisas do zero, não ter medo de errar, e depois não ter medo de evangelizar, ter que espalhar a palavra mesmo, né, o tempo inteiro. Obrigada, né, gente, pela oportunidade. Sorriso para um print. Show de bola. Estamos aqui, então, cadê?